Vamos desenvolver uma ideia nesse vídeo que eu acho que é algo que pode ser considerado a grande mentira, não só a grande mentira dos nossos tempos, mas a grande mentira assim dos últimos séculos mesmo. Quem assistiu aquele vídeo lá do Fox sobre o amor romântico, etc., sabe do que eu tô falando, né? Aquela ideia de que a mulher é superior ao homem, marianismo e tudo mais, que é uma coisa que já vem desde lá do século XI ou século XII por aí. Mas a grande mentira, de forma resumida, são as ideias de que as mulheres elas são companheiras dos homens e que, na verdade, o fato do homem ter uma mulher na vida dele melhora a vida dele, torna a vida dele mais agradável. Tanto que a nossa sociedade, assim como outras, elas sempre fizeram shame em cima do cara que não tem uma companheira, que não tem uma esposa, que não tem uma mulher, certo? Como se houvesse alguma coisa de errado com esse homem. E daí vem o porquê que isso é uma grande mentira. Isso daí é uma grande mentira porque é em cima dessa mentira que as mulheres mantêm e garantem os privilégios delas. É em cima dessa grande mentira que a sociedade se mantém, que o Estado, de certa forma, se mantém. Então vamos começar a cortar por partes essa grande mentira. Em primeiro lugar, é essa ideia de que as mulheres são companheiras. Ora, veja bem, se as mulheres são companheiras, eu posso afirmar só que elas são companheiras de conveniência. O que seria uma companheira de conveniência? Seria o seguinte, ela tá junto contigo nos momentos bons, quando tu tá com tempo livre, quando tu tá com dinheiro livre. Inclusive, elas são companheiras assim, por conveniência, companheiras condicionais, companheiras utilitaristas. Quem já acompanha o meu conteúdo e o conteúdo de outros, eu acho que o Rock fez um vídeo, tomara que ele esteja ali disponível no YouTube, sobre a lei de Briefeld, que diz o seguinte, se uma mulher não vê benefício em se relacionar com um homem, ela não vai se relacionar com esse homem. E ela só vai continuar se relacionando com esse homem enquanto ela vê benefício em manter o relacionamento com ele. Ora, o que seria isso se não um relacionamento condicional e utilitarista? Ou seja, se é companheira por conveniência, condicional e utilitarista, então não é uma companheira. E, inclusive, ali na lei de Briefeld diz que, né, se ela não vê mais benefício, ela termina o relacionamento. Quantas histórias eu e alguns de vocês já vimos de situações em que o cara perde o emprego e, digamos, a namorada, a esposa abandona ele, ou no caso até o homem e a mulher eles estão tendo um relacionamento de boa, mas de repente a mulher é promovida, chega num patamar financeiro ali e social acima dele, e daí não quer mais saber nada dele. Da mesma forma, né, aquela questão de, por exemplo, as modernetes que têm diploma, têm ensino superior, e se recusam a se relacionar com homens que não têm o diploma, mesmo em situações nas quais esses homens têm salários 2, 3 vezes maiores do que as delas. Então, veja bem, essa primeira parte da mentira é a ideia de que elas são companheiras. Porque, na verdade, elas são dependentes. E depois que tu entende isso, depois que tu absorve a ideia de que homens e mulheres não são iguais, e que os homens eles são os produtores e as mulheres são as consumidoras na sociedade, seja, os homens eles são os produtores, as mulheres são as dependentes, e isso pega também a minha teoria do micro e do macro, que diz que tudo que tu valida nas relações humanas é validado tanto no micro quanto no macro. No micro seria num casal e no macro seria na sociedade como um todo, dividindo ali a população de homens e mulheres. Então, se as mulheres elas não são companheiras, elas são dependentes nos relacionamentos, nos casais, obviamente, por consequência, elas são dependentes na sociedade como um todo. E quem já pesquisou vídeos e conteúdos a respeito disso, consegue validar essa minha afirmação. Inclusive teve até aquele vídeo do Black Pigeon Speaks, que não deve estar mais no canal dele, mas algumas pessoas já devem ter traduzido, e várias pessoas fizeram vídeos a respeito, que era a respeito de uma pesquisa lá na Nova Zelândia, deve ser de meados de 2012, algo assim, que eles fizeram os cálculos, e logicamente, Nova Zelândia, um estado ocidental, um estado de bem-estar social, né? E eles chegaram à conclusão que apenas homens pagam impostos na Nova Zelândia. Ao final da vida, o homem pagava algo entre 50 mil a 150 mil dólares neozelandeses para o governo. Resumindo, ele gerava superávit. As mulheres elas consumiam,
mais ou menos esse valor, ou talvez até acima, porque deve ser mais um país que está se endividando. Então, no final da vida, as mulheres elas chegavam num ponto que elas consumiam muito mais do que elas pagavam no sistema. Por mais que elas sejam empoderadas, tenham feito faculdade, tenham estudado e trabalhado, ainda assim elas consomem. Então, novamente, teoria do micro e do macro. Se elas são dependentes e os homens são os produtores e os responsáveis nos casais, isso também vale na sociedade, certo? E daí tem a outra questão, porque a primeira metade da grande mentira é essa ideia de que elas são companheiras, que a gente já tira. Já tira, já acaba com isso, e depois que tu abandona a ideia da igualdade entre os sexos, fica muito mais fácil, muito mais perceptível isso e muito mais fácil de aceitar. A partir do momento que tu abandona a ideia da igualdade, tudo faz mais sentido, tanto no micro quanto no macro. Então vamos lá. A segunda metade da mentira, que tem algo de errado no cara que não tem uma mulher do lado dele, certo? Que a mulher ela melhora a vida do homem, torna a vida dele mais agradável. Novamente, vamos por partes. Se ela é uma companheira de conveniência, certo? Uma companheira utilitarista e condicional, que só vai estar com um homem enquanto ele estiver dando algum benefício para ela, como é que isso vai melhorar a vida do homem? Certo? A vida dele vai estar melhor ou estar pior com isso? Aliás, a gente pode falar, talvez torne a vida do cara mais agradável. Pode tornar a vida do cara mais agradável se ele é um cara mais solitário, que tem uma certa dependência emocional. Só que essa validação, essa satisfação emocional, ele poderia arranjar de outras formas que não fosse um relacionamento romântico com uma mulher. Poderia ser com familiares, poderia ser adotando uma criança, ou adotando crianças, ou tendo bichos de estimação, ou fazendo um serviço voluntário, alguma coisa assim. Ele ia ter uma validação social, ele ia ter uma companhia nisso daí, certo? E tu pode falar, mas tem relacionamento romântico. Ok, mas pra frente vai ter esse negócio de inteligência artificial aí, robôs e etc. Mas, enfim, essa parte da companheira já é uma coisa que já está desmentida. Porque como é que é uma companheira se é uma companheira de conveniência? É uma companheira que ela só ficava com o homem, só ficava com as famílias, só cumpria aquele juramento, né, de na doença e na pobreza, porque o divórcio não era legalizado, porque existia um estigma sobre mulheres divorciadas, sobre casais que se separavam, certo? Então a única coisa que mantinha as mulheres na família, primeiro era a obrigação, certo? A obrigação legal de fazer isso, e também o estigma, as consequências negativas, as punições, certo? Então esse tipo de companhia não é uma companhia que torna a vida do homem mais fácil, que torna a vida do homem melhor, por mais que ele possa desenvolver sentimentos por essa mulher e gostar dela. E daí outro detalhe é que eu afirmei a questão de serem dependentes, certo? Os homens são os produtores na sociedade, as mulheres são as dependentes. Os homens são os produtores nos casais e as mulheres são as dependentes. Depois que tu entende isso e que tu abandona a ideia da igualdade, o sistema no qual a gente vive faz todo o sentido, certo? Porque se tu for ver, da mesma forma que assim, a sociedade aceita que a mulher abandone o homem por qualquer razão, simplesmente porque ele não está provendo, ou porque, oh meu Deus, ele sofreu algum acidente ou ficou desempregado, e a mulher vai ter que prover para ele, veja bem isso. A mulher, ela instintivamente, ela tem uma aversão total a ter que prover para o homem, certo? Ela não é capaz de ser responsável pelo homem da mesma forma que o homem é capaz de ser responsável pela mulher. É por isso que a gente afirma que a mulher não é uma companheira, o homem é um companheiro, e eu também me dou ao luxo também de dizer que dessa forma a mulher ela não ama, ela não é capaz de amar. Ela ama da forma dela. Na verdade, quando ela ama, ela está amando a si mesma. Ela se apega e ama alguém que traz benefícios para ela, sendo assim o amor feminino é basicamente um auto-amor. O amor do homem já é diferente. O amor do homem ele é mais sacrificial porque não só ele é capaz de ser responsável pela companheira dele, como ele tira uma satisfação instintiva disso, certo? Então, novamente, micro e macro. A mesma dinâmica que vale no casal vale na sociedade como um todo. Quando tu dá uma olhada do jeito que o governo opera, do jeito que as leis são, certo? Os tipos de leis que são implementadas na sociedade, os costumes, o que é aceitável um homem fazer, o que é aceitável uma mulher fazer, tu vê que essa ideia de que o homem é o responsável, o homem é o provedor e que a mulher é a dependente faz todo sentido.
porque o governo aparelhou a dinâmica entre os sexos ali, todo o aspecto legal desse jeito. É por isso que a gente tem a vara de família do jeito que ela é. É por isso que a gente tem as políticas públicas do governo do jeito que elas são. É por isso que as mulheres elas têm tratamento diferenciado em todos os aspectos. Não é simplesmente só o fato delas jamais quererem a igualdade. Toda a situação que elas têm a oportunidade de escolher entre a igualdade e o tratamento preferencial, elas sempre escolhem o tratamento preferencial. Isso é imperativo feminino. Novamente, obter a maior quantidade de recursos e benefícios com a menor quantidade de esforço e de responsabilidade. Notem que eu falei a responsabilidade de novo. Da mesma forma que a mulher ela não é uma companheira só de conveniência, ela não é capaz de ser responsável pelo homem, ela não é capaz de prover para o homem. Até a parte dos filhos também é uma área assim que não dá para falar que a mulher ela é capaz de cuidar dos filhos não importa o que aconteça, porque o que a gente tira da experiência do último meio século é que elas só cuidam dos filhos quando elas recebem recursos para isso. Senão acabam se livrando. Deixam com os avós, dão para adoção, por aí vai. Então, essa questão da mulher ser uma companheira de conveniência, certo? Ser um negócio utilitarista, um negócio condicional, que visa simplesmente só beneficiar ela, isso daí não estende só no relacionamento com o homem, isso daí se estende até nos relacionamentos com os filhos. Aí podem falar, mas Raccoon, tem casos que a mulher cuida dos filhos não importa o que aconteça. Talvez porque ela chegou ao ponto de ter se apegado à criança, certo? Não sei, talvez ela piorou na parte financeira a vida dela, ou perdeu o companheiro e daí continuou cuidando das crianças, mas é porque ela se apegou. Novamente, pega aquela parte do que é o amor feminino. Ela vai fazer isso porque ela sente que está se beneficiando com isso. Mesmo que seja um benefício só emocional. Só que também tem a outra condição que é o seguinte, o homem quando ele cuida dos filhos, ele está cuidando dos filhos para que os filhos se tornem independentes e sigam a vida deles. A mulher quando ela cuida dos filhos, na verdade ela está cuidando dos filhos para que ela tenha uma garantia no futuro. Os filhos para os filhos serem meio que os futuros provedores delas. A gente já tem várias questões abordadas a respeito disso. Se tu for estudar como é que é a dinâmica de relacionamento das mães solteiras ou das mães divorciadas, especialmente com os filhos mais velhos, elas acabam desenvolvendo um relacionamento com eles que é chamado de incesto emocional. Ela começa a transformar o filho mais velho como se fosse no maridinho dela, que tem que segurar as pontas e que no futuro vai ter que cuidar dela. Então veja como esse comportamento da mulher é um comportamento instintivo, é um comportamento que não vai mudar, é um comportamento que afeta o micro, afeta o macro. No final das contas, elas não são capazes de serem responsáveis pelos outros, em alguns casos não são nem responsáveis por si mesmas, elas não são companheiras, porque são companheiras de conveniência, e no final das contas elas se portam como dependentes, elas vejam as leis que elas defendem, elas querem ser dependentes. É lógico que, após a segunda onda feminista, elas querem ter o mesmo poder e a mesma autoridade que os homens. Só que elas querem ser dependentes, elas querem ficar fazendo cosplay de independente. Certo? Porque, a gente quer estar no mesmo nível que os homens, no mesmo patamar de poder político, talvez até mais poder, né? O mesmo nível de autoridade na família, talvez até mais autoridade. Só que elas não querem dar a mesma contribuição que os homens, elas não querem ser tão responsáveis quanto os homens. Então, para encerrar o vídeo, né? Primeira mentira, essa ideia de que elas são companheiras. Não são, são companheiras de conveniência, são dependentes, o negócio com elas é condicional, é utilitarista. E daí a segunda parte da mentira. Elas melhoram ou pioram a vida do homem, tirando valores subjetivos. Tirando a parte emocional de validação, vamos ser bem objetivo. Se ela não é uma companheira, se ela é uma companheira de conveniência, e no final das contas ela é uma dependente, a sociedade, a cultura, as leis, o governo trata elas como se fossem dependentes e joga a responsabilidade sempre em cima do homem mais próximo, seja esse homem, digamos, um irmão, um marido, um namorado ou talvez até um filho mais velho. Então vamos lá, de forma bem objetiva. Um homem, a vida dele é melhor ou pior se ele tem um dependente? Certo? Vamos lá. Um homem que não tem um dependente não é obrigado a ser responsável por alguém, especialmente do jeito que é hoje em dia, né? Ser responsável sem ter autoridade. Ele está melhor ou pior
do que um homem que não tem dependente nenhum e é livre e só tem que se preocupar consigo mesmo. Então é isso, cara. Essa é a grande mentira. A ideia de que elas são companheiras e a ideia de que elas tornam a vida do homem melhor. Elas beneficiam o homem. E essa mentira, ela é importante de ser mantida porque é através dessa mentira que as mulheres garantem a posição delas atualmente. É através dessa mentira que elas mantêm os privilégios delas. É através dessa mentira que o governo fica criando aquela armadilhazinha do gado, para o gado se casar, fazer uns filhinhos e acabou, se torna escravo do salário. Especialmente a partir do momento que tu tem o divórcio unilateral, a partir do momento que tu tem partilha de bens, a partir do momento que tu tem a guarda unilateral. Tá entendendo por que essa mentira é tão importante? Porque basicamente essa é uma mentira gratificante. É uma mentira que tá lá para fazer o cara que tá na boa, que tá livre, que tá independente, achar que na verdade ele tá na pior e se sentir mal por não ter uma mulher na vida dele, sendo que aquilo ali é uma miragem, é uma ilusão, é uma mentira. Porque como é que tu vai estar na pior se estando na melhor tu ia estar com alguém que não é uma companheira, que é uma companheira de conveniência, que é uma dependente. E é por isso que é importante abandonar essa mentira, mesmo porque a partir do momento que o homem ele abandona essa mentira, ele automaticamente não só ele se torna independente, como ele também se torna mais exigente. Ele não tem mais aquele medo de não ter uma mulher na vida dele, ele não tem mais aquele medo de ficar sozinho. E principalmente ele tem a consciência de que ele é que é o produtor, ele é que é o responsável. A mulher, ela é a dependente. Então toda hora que, a partir desse momento, toda hora que ele for se relacionar com uma mulher, ele vai se relacionar com ela nos termos dele. Inclusive, levando em consideração as leis atuais, o homem pode chegar à conclusão que não vale a pena ter relacionamento nenhum com mulher. Novamente, ele está seguindo os termos dele. Talvez os termos dele seriam que não, a gente tinha que viver numa época mais conservadora, ou talvez as leis teriam que ser melhores, certo? Mas mesmo assim, se ele achar que ainda vale a pena ter relacionamento, mesmo que seja só relacionamento casual, ou namoro, cada um morando na sua casa, a partir do momento que ele tem consciência que na verdade ele está melhor objetivamente sozinho e que a mulher é uma companheira de conveniência, uma dependente, e no final das contas ele é que é o responsável, o que acontece com essa dinâmica de relacionamento em comparação com o gado frouxo que tem por aí, que tem um pavor absurdo de que a mulher vai abandonar ele ou trair ele, ou tem medo de terminar o relacionamento e ficar sozinho? O cara que não está nessa situação, ele simplesmente vai se relacionar com a mulher e a hora que a mulher começar a se tornar um estorvo para ele, se tornar um problema para ele, ele vai fazer que nem aquele comediante lá, o Patrice O'Neal, fazia, de falar para a mulher: a porta tá ali, tu não tá satisfeita? Pode cair fora do relacionamento. A hora que a mulher for colocar para fazer alguma ameaça, algum ultimato, ele mesmo vai acabar com o relacionamento ali mesmo. Porque ele tem consciência de que ele e a mulher, eles não são iguais. A sociedade não trata eles como iguais. E, novamente, a mulher é uma companheira de conveniência. Ela é uma companheira para os momentos bons, quando tu tem tempo sobrando, dinheiro sobrando, quando tu tá numa boa. A hora que o negócio fica ruim, ela cai fora, porque ela é uma companheira de conveniência. E, principalmente, ela não é capaz de ser responsável pelo homem, caso ele fique na pior, como a sociedade como um todo trata ela como uma dependente e ela quer ser tratada como uma dependente. Então o homem, no final das contas, ele sempre é o responsável e ele tem que ter consciência disso, para daí ele só se relacionar quando for para beneficiar ele, quando a mulher trazer algum bônus, talvez um bônus não objetivo, mas subjetivo na vida dele, ou talvez a mulher torne a vida dele mais fácil. Mas esse a mulher tornar a vida dele mais fácil, a gente sabe que isso é uma coisa que já não existe já faz uns 50, 70 anos. Isso era da época que as mulheres elas eram educadas e treinadas desde cedo a saber que elas dependiam do homem, que se elas não tivessem um homem na vida delas, a vida delas ia ser pior, e que para balancear esse sacrifício que o homem está fazendo, de sendo responsável por ela e cuidando dela, ela tinha que fazer alguma coisa por ele. Isso hoje em dia não existe mais. Inclusive, em muitas situações, a mulher ainda vai começar a reclamar de segunda jornada. Então, para esse vídeo é isso.